Nesse período de baixas temperaturas, o chá traz muitos benefícios para a saúde quando tomado moderadamente. A exemplo do chá de camomila, que é o queridinho dos brasileiros. Vitória Oliveira está chegando agora com as informações. Vitória, tem benefício esse chá tão gostoso? Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia novamente para quem acompanha o Manhã Cidade. Vê, tem benefícios, né? Ele é um efeito calmante, efeito relaxante também. Além de ser gostoso para umas pessoas, para outras não. Mas quem vai explicar os benefícios, né, do chá de camomila para a gente é o nutricionista Jefferson Arruda. Jefferson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Para começar, quais os principais benefícios, né, do chá de camomila? Olha, a camomila é uma planta que tem o seu principal benefício conhecido, que seria o seu efeito sedativo, porém as pesquisas também mostram que ela possui um efeito antioxidante, um efeito anti-inflamatório também, principalmente anti-inflamatório da região do trato gastrointestinal. Então pessoas que sentem muita azia, pessoas que têm esofagite, que têm refluxo, devido a essa inflamação que acontece, a camomila consegue exercer essa atividade anti-inflamatória. Outro efeito que também é muito observado é a sua atividade antiespasmódica. Então isso ajuda a reduzir a sensação de cólica. Então cólicas intestinais, também cólicas menstruais, né, conhecido como dismenorreia, a camomila consegue agir também minimizando essas dores. E tem uma pesquisa também muito interessante mostrando que a camomila, se usada de forma constante, de forma diária, ela consegue diminuir o tempo em que você pega no sono. E tem aquelas pessoas que deitam na cama, ficam rolando de um lado para o outro e não conseguem dormir. Após o uso contínuo da camomila, elas conseguem minimizar esse tempo e ter uma facilidade para entrar nesse sono. Perfeito. Olha, como é que a gente pode, né, usar o chá de camomila? Porque tem o de caixinha também, tem a planta. Qual é a melhor forma também para usar o chá de camomila diariamente, né? Quando a gente fala sobre o chá de camomila, nós devemos levar em consideração qual é o tipo de matéria-prima que vamos estar utilizando. E da camomila, o que interessa são os capítulos florais. É aquela parte superior que tem aquela coloração amarela e branca. Então, quando nós vamos fazer um chá, devemos fazer pela técnica da infusão, ou seja, precisamos ferver essa água para depois adicionar essa água sobre a planta e abafar. Se você colocar essa planta diretamente com a água que está fervendo, você acaba destruindo algumas propriedades medicinais. Então, a gente deve pensar nessa planta, na própria planta, sendo feita sobre a técnica de infusão, podendo ser tomada até 3 vezes por dia, numa quantidade que vai de 2 a 6 gramas. Então, deve-se respeitar isso daí, que é para não ter nenhum efeito não desejado. Jefferson, quem tem insônia, por exemplo, pode fazer uso do chá todos os dias ou tem uma recomendação aí de nível máximo, nível mínimo de tomar o chá? Você pode tomar todos os dias, desde que respeite essa quantidade máxima diária. Outro ponto importante é que existem alguns grupos populacionais que não devem tomar essa camomila, como, por exemplo, gestantes, aquelas mulheres que também estão amamentando, elas devem evitar o consumo dessa planta, porque não temos estudos que garantem a segurança para que essa população possa estar fazendo esse consumo. A camomila também pode ser consumida no formato de medicamento fitoterápico, que seria prescrita através de uma cápsula. Também pode ser prescrita no formato de tintura e também, dependendo do profissional, pode ser prescrita no formato de creme, que é muito utilizada para a questão de ferimentos, lesões na pele, e toda essa prescrição deve ser feita com um profissional que seja habilitado. No caso do nutricionista, ele precisa ter a pós-graduação em fitoterapia e reconhecida, né, pelo MEC, com no mínimo 200 horas, e aí ele se torna habilitado para prescrever. E o nutricionista não pode prescrever no formato de creme, teria que ser um médico para poder prescrever nesse tipo de formato. Em relação ao que você falou, né, a ação anti-inflamatória da camomila, quais são os casos, né, que a gente pode usar a camomila? Nesse caso, a gente pode pensar em algum tipo de inflamação que aconteça dentro do trato gastrointestinal. Então, aquela pessoa que tem a gastrite, que seria a inflamação da mucosa gástrica, ela pode estar fazendo a utilização dessa camomila para ajudar a acalmar, digamos assim, aliviar os sintomas que a gastrite causa no estômago. Em relação à parte intestinal também, então tem pessoas que são portadoras de uma doença chamada de síndrome do intestino irritável, que deixa esse intestino um pouco mais inflamado. Assim como alguns processos de intolerância, onde o indivíduo faz o consumo daqueles alimentos que o corpo não consegue tolerar, também gera uma inflamação que acaba resultando em um pouco de dor e desconforto. Então o indivíduo pode estar tomando também dessa forma. Aquelas mulheres que no período menstrual sentem muita cólica, muito desconforto, também podem estar fazendo a utilização da camomila, porque ela vai ajudar tanto no processo inflamatório, mas também no processo antiespasmódico, que está muito associado com as cólicas.
Ô Jefferson, é a pessoa, né, que quer incluir a camomila nas refeições do dia a dia, qual é o ideal, né, para consumir a camomila? Preferencialmente sendo feita no seu formato de chá. E se você pensa nesse benefício medicinal, deve-se consumir a própria planta. Por que não o chá de caixinha? Porque o chá de caixinha, ele tem, além da parte que é utilizada, outras partes da planta que não tem efeito medicinal. Então, muitas vezes tem um caule, muitas vezes ali tem as folhas, e de fato são os capítulos florais que vão proporcionar esse benefício. E aí, se você vai fazer a utilização dessa planta focando nesse chá de caixinha, você teria, digamos que um chá alimentício, que vai trazer um sabor para a refeição, que muitas vezes pode entrar como substituto do café, para as pessoas que querem diminuir, que não querem tomar café à noite, mas efeito medicinal mesmo a gente só observa com a própria planta. E aí pode-se incluir essa camomila no formato de chazinho mesmo, ou até mesmo no formato de suchá, que seria a utilização da infusão da camomila, ou seja, você prepara esse chá de camomila e depois de preparar esse chá de camomila você vai colocar alguma fruta para bater com ela. Então cai muito bem com melão, que é uma fruta que é muito hidratada, é uma fruta que tem bastante água, então você pode preparar essa base do chá de camomila e bater com o melão, pode bater com a melancia também, que é uma fruta bastante hidratada, com morango, e aí está utilizando essa planta ao longo do seu dia. Ela tem um prazo de validade de 24 horas depois que feita, se for armazenada de forma fechada em um recipiente que seja preferencialmente de vidro, podendo ficar na geladeira. Ana, tem a pergunta do estúdio? Tenho, Vitória. São duas perguntas bem rapidinhas, na verdade. A primeira é, qual faz mais efeito, o chá em folha ou o chá de sachê? E a segunda é, colocando açúcar no chá de camomila, perde o efeito? Nesse caso, a gente vai ter uma propriedade mais atenuada com a própria planta, né, com a própria droga vegetal, como a gente conhece no mundo da fitoterapia. O chá de caixinha não vai ter tanto esse efeito medicinal, então muito do chá de caixinha acontece também associado com o efeito placebo, né, porque a gente tem ali, não tem uma quantidade tão concentrada de camomila, como as 2 a 6 gramas que é recomendado da própria infusão, e nem sempre ela vai trazer esse efeito sedativo de forma leve, vai conseguir encurtar esse tempo para pegar no sono, até porque as pesquisas que são feitas, elas são feitas com a própria planta ou com medicamento fitoterápico. E sobre a utilização do açúcar, nesse caso, se o chá for feito sem açúcar, ele não vai ter valor calórico, não vai ter valor energético. E se você adiciona o açúcar, ele não vai perder a sua propriedade medicinal, mas em compensação ela vai se tornar uma bebida mais calórica por conta da presença do açúcar. Então, para quem vem buscando a redução de peso, perder gordura, uma dieta que ela tenha realmente um limite das calorias, se você vem adicionando esse açúcar no chá de 2 a 3 vezes no dia, a tendência é que ele represente um ganho calórico em cima da sua quantidade prescrita na dieta. Perfeito. Jefferson Arruda, nutricionista, está aí explicado, Ana, os benefícios, né, da camomila e também os efeitos calmantes também e relaxantes que a camomila pode trazer para a gente. A gente vai conversar agora com o encarregado de loja, João Pedro, que vai passar as ofertas do dia para os ouvintes. Bom dia, João Pedro, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia a toda a Rádio Cidade. Vou passar algumas ofertas no final de semana. Cerveja Devassa, a lata de 473 ml, R$ 3,89. Cerveja Devassa, a lata 350 ml, R$ 3,19. Cerveja Banduás, a lata 350 ml, R$ 3,39. Cerveja Skol, a lata de 473 ml, R$ 3,89. Também temos energético Red Bull, a lata de R$ 8,49. Fígado bovino quilo, R$ 8,90. Assim com osso o quilo, R$ 19,90. Colchão duro o quilo, R$ 27,49. E patinho o quilo, R$ 31,90. E salsicha Seara o quilo, R$ 11,90. Perfeito, obrigada, João Pedro. Final de semana chegando, né? Quem quiser garantir comida, bebida, só vir aqui no Unicompra para dar aquela passada no Unicompra e garantir também a feira, né, do fim de semana e também o happy hour aí do seu fim de semana. É só passar aqui no Unicompra, que está aberto até às 10 horas da noite, aqui na Avenida Agamenon Magalhães. Volto com você, Ana. Valeu, Vitória, Maurício de Nassau. Ótima opção em fazer as suas compras.